Oi, hoje a gente vai ver como fazer para criar um levain do zero, um fermento natural do zero. Bom, se você procurou esse curso é porque você está interessado em fazer pão de fermentação natural. E para fazer esse pão a gente vai precisar do fermento natural. Se você já tem seu fermento, ótimo. Se você não tem, é muito importante seguir o passo a passo que a gente vai dar hoje. O levain, ele pode ser começado de diversas formas. A gente pode utilizar uma mistura de farinha com suco de abacaxi, suco de maçã, suco de uva, caldo de cana ou até só com água. Farinha e algum desses sucos. Esses sucos, eles funcionam como um catalisador do processo, eles aceleram a fermentação dessa nossa misturinha. Hoje eu escolhi, para a gente começar, a farinha integral e um suco de uvas brancas sem adição de açúcar, um suco natural. Isso é bastante importante, você vai sempre usar um suco natural, tá bom? Você pode escolher o que você preferir, mas tem que ser natural. A gente vai usar uma farinha integral porque a farinha integral ela tem aí alguns micronutrientes e algumas leveduras a mais que vão ajudar a gente no processo de criação dessa cultura. O fermento natural, ele é um fermento selvagem. A gente pode imaginar que no ar, na farinha, nos ingredientes que a gente está usando, a gente tem uma série de micro-organismos. Alguns são leveduras, alguns são bactérias, e o nosso fermento é um conjunto, uma comunidade desses micro-organismos, dessas leveduras e dessas bactérias. Então a gente precisa fornecer para esses seres, para esses micro-organismos que estão no ar e que estão nos nossos ingredientes, as condições ideais para que eles consigam se desenvolver e fazer essa colônia saudável. Para começar então, hoje nós já fizemos a pesagem e então lembrando mais uma vez da importância de se usar uma balança digital de precisão. Nesse momento a gente tem que lembrar que o pão ele é bastante delicado, especialmente quando a gente faz quantidades menores. Então a gente vai pesar os nossos ingredientes e hoje eu já fiz essa pesagem. Vamos começar a nossa misturinha então. Aqui nós separamos 30 ml ou 30 gramas do suco de uvas brancas natural, 25 gramas de farinha integral orgânica e a gente vai precisar de um potinho com tampa para fazer a nossa mistura. Vou só colocar aqui o meu suco, que já estava pesadinho, a minha farinha e misturar com a colher. Então agora a gente começa a misturar os nossos 30 gramas de suco e 25 gramas de farinha. Vocês vão ver que fica uma massinha mais consistente. A ideia é que não fique farinha solta no fundo do potinho. A gente vai agregar tudo bem agregado até que não sobre nada. Mas não é necessário sovar, nada desse tipo. A ideia mesmo é só fazer uma mistura homogênea. Bem tranquilo, vocês estão vendo que já está praticamente no jeito. E aqui a gente tem um substrato bem bacana para começar a nossa cultura. A gente pode imaginar que esses nossos micro-organismos que estão passeando por aqui olharam e falaram assim, que coisa interessante. E vão começar a se alojar aqui no nosso potinho. Agora o que eu vou fazer é tampar e colocar no local fresco e arejado até amanhã. Aí amanhã, no mesmo horário, a gente vai dar uma olhadinha como é que está a nossa cultura, tá bom? A temperatura ideal para a gente fazer o nosso fermento é em torno de 27 graus. Às vezes a gente não consegue chegar muito certinho isso na nossa casa, mas você vê aí o lugar que você tenha que seja mais próximo disso, né? Se você estiver num lugar mais quente, procura um lugar mais fresco. Se estiver num lugar mais frio, procura um lugar um pouquinho mais quentinho, tá bom? Então é sempre importante você ter o seu termômetro para medir a temperatura ambiente, para ter uma ideia da temperatura que você tem aí na sua casa para fazer o seu fermento.